Bom dia, alunos do terceiro ano de Filosofia, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula de Filosofia. Para isso, nós estamos aí, peço a vocês que abram a apostila de vocês na página, no capítulo 3, que traz como título Metafísica, Epistemologia e Política. E aí nós temos aí dois conceitos, metafísica e ontologia. O que é metafísica? Metafísica é uma palavra grega que significa além da natureza, ou seja, metafísica estuda aquilo que não está na natureza, que existe, mas não faz parte deste mundo que nós pegamos e nós vemos. Ou seja, metafísica é aquilo que nós estudamos, que nós não vemos e que nós não pegamos. Por exemplo, Deus, espírito, alma, lógica, raciocínio, razão, dialética e etc. Então, metafísica nós não vemos e nós não pegamos, mas existe. Ontologia já é o contrário, o estudo da existência dos seres. Então, dentro da filosofia, tudo que envolve este mundo são seres. Os animais são seres, os seres humanos são seres, objetos são seres, etc. Então, quando nós estudamos a existência desses seres, nós estamos no campo da ontologia, que é o contrário da metafísica. Ok? Enquanto a metafísica estuda aquilo que nós não vemos e nós não pegamos, na ontologia estuda-se aquilo que nós vemos e que nós pegamos. E Aristóteles, para provar que a lógica faz parte também do campo de estudo que ele desenvolve. Ele vai dizer que no mundo existe a lei das quatro causas. Todos os objetos do mundo existe a lei das quatro causas. Quais são? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. São 4 tipos de causa. Eu vou dar 3 exemplos para vocês para facilitar o entendimento de vocês. Vamos usar aí o apagador de madeira. A causa material do apagador de madeira. Então, toda a madeira vem de uma árvore. Então, a causa material do apagador de madeira é a árvore. Causa formal do apagador de madeira, ele é retangular. Esse apagador que nós usamos em sala de aula, ele é retangular. Então, a forma é retangular. Causa eficiente, ele é fabricado manualmente ou industrialmente? Logicamente que é industrialmente, 99% dos casos é industrialmente. E causa final do apagador de madeira, para que ele serve? Para apagar. Então aí nós temos a lei das 4 causas do apagador de madeira. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Vamos mudar um pouquinho, vamos para uma bolinha de borracha. Na bolinha de borracha, causa material. De onde vem a borracha? Vem de uma árvore chamada seringueira. Então, causa material, árvore seringueira. Causa formal. A forma de uma bolinha é redonda, ok? Então, essa é a causa formal. Causa eficiente, ele é fabricado manualmente ou industrialmente? Logicamente que industrialmente. E causa final, para que serve uma bolinha de borracha? Para brincar, né, para jogar, ok? Vamos agora para uma régua de aço. Uma régua essa que nós usamos em sala de aula, régua de aço. Causa material da régua de aço, ela vem de uma rocha chamada magnetita ou hematita. Eles pegam fragmentos dessa rocha, levam para uma indústria onde tem altos fornos, derrete essa rocha numa temperatura de 6.000, 5.000 graus, elas viram líquido, eles viram ferro líquido, e daí eles vão extraindo o aço, eles vão extraindo aí o metal, eles vão extraindo vários elementos químicos para manutenção de prédios, de automóveis, construção de muitas coisas. Então, o ferro é muito útil, o aço é muito útil para as estruturas de um país. Então, então nós temos aí na régua de aço, causa material, uma rocha, hematita ou magnetita. Causa formal da régua, ela é retangular. Causa eficiente, ela é fabricada manualmente ou industrialmente? Industrialmente. E causa final, para que serve uma régua? Para medir. Então aí nós temos a lei das 4 causas. Isso em todos os objetos que nós temos em nosso redor. Aristóteles descobriu e criou a lei das 4 causas. Ok? Vamos para um outro conceito, epistemologia. Epistemologia é chamada também doutrina do conhecimento. E ela se divide em empirismo e racionalismo. O que é o empirismo? Empirismo é quando nós chegamos à verdade do conhecimento através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Audição, tato, paladar, visão e olfato, ok? Então, a natureza, e nós, desde criança, nós vamos aprendendo dentro do campo da natureza o que está frio, o que está quente, o que está gelado, o que está
molhado, o que está seco. Então, nós vamos percebendo pelo nosso tato, pelo nosso paladar as coisas, pela nossa audição, pela nossa visão. Então, nós vamos chegando à verdade e conhecimento através dos 5 sentidos. Isso é chamado de empirismo. Existem filósofos que defendem essa linha de pensamento, que chega a essa verdade e conhecimento através desses 5 sentidos. Mas tem os racionalistas. Os racionalistas chegam à verdade do conhecimento, eles dizem, através da razão. Simplesmente da razão. Porque eles dizem que os sentidos podem te enganar. Então, através da razão. E eu vou dar um exemplo para vocês do grande matemático e filósofo Aristóteles. E Pitágoras, né? Melhor, Pitágoras. Pitágoras, ele diz o seguinte, que no Teorema de Pitágoras envolve cálculos, né? Esses cálculos do Teorema de Pitágoras, antes de existir Pitágoras, nem havia nascido, já existiam esses cálculos, em algum lugar da natureza. E Pitágoras que descobriu esse cálculo. Como ele descobriu? Ele não usou os 5 sentidos, o empirismo, mas ele foi pela razão, né, pelo pensamento e pela lógica. Então ele criou o Teorema de Pitágoras, depois foi passando e as outras pessoas foram aprendendo o Teorema de Pitágoras e chegou até nós também. Então isso prova que o conhecimento, quando nós nascemos, nós já trazemos o conhecimento já na nossa mente, já no nosso cérebro, o conhecimento. E esse conhecimento ele é chamado de a priori. Conhecimento a priori já vem conosco. Então nós temos que lembrar deste conhecimento aqui, que tem vários outros conhecimentos na natureza. Em algum momento nós vamos lembrar. E lembrando desses conhecimentos nós vamos aprender. Assim defende os filósofos racionalistas, que nós chegamos à verdade do conhecimento através da razão. Ok? Então, os empiristas chegam à verdade do conhecimento através dos 5 sentidos, né, das experiências deste mundo. E os racionalistas dizem que ele já vem com o conhecimento quando ele nasce, e ele lembra desse conhecimento em algum momento que eles estão neste mundo, eles lembram do conhecimento, eles lembram de cálculos, de pensamentos e põem isso em prática. Então, como se o conhecimento já é a priori, quando o ser humano nasce, já nasce com o conhecimento. Ele precisa lembrar. E vários outros conhecimentos que surgiram, né? Vários outros cálculos que surgiram, a equação de primeiro grau, de segundo grau, trigonometria e etc. Muitos outros cálculos. Ok? E aí havia uma disputa entre os racionalistas e os empiristas. Qual o verdadeiro conhecimento entre os dois? Então, os filósofos racionalistas diziam que era a razão. Os filósofos empiristas diziam que eram as experiências. E nesse confronto todo, surge um filósofo chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant vai resolver o problema. Então ele vai criar o criticismo kantiano. O que é o criticismo kantiano? Ele vai aproveitar o empirismo e o racionalismo e vai somar os dois e vai dizer o seguinte: a verdade do conhecimento eu só tenho se eu tiver o racionalismo e o empirismo junto, ok? E aí ele resolve esse problema e cria paz entre eles, entre os filósofos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês também. Um carro, para ser construído, este carro precisa de uma planta. O engenheiro vai calcular na planta todo o que ele precisa para fabricar esse carro. Os cálculos vão estar na planta do carro. Isso é racionalismo. Quando o carro vai para uma fábrica e ali começa o processo de construção deste carro, então já aí vai acontecer o empirismo. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto vão ter que montar este carro, vão ter que parafusar esse carro, vão ter que pintar esse carro. Isso aí entra o empirismo, a parte do empirismo. Então eu tenho aí o racionalismo de um lado, que é a planta do automóvel, e nós temos a construção dele, né? O empirismo. Somando os dois, eu vou ter aí a construção de um automóvel perfeito para se movimentar nessa cidade, para ser pilotado por alguém, ok? Então aí nós resolvemos aí este problema de empirismo e racionalismo através do criticismo kantiano do grande filósofo Immanuel Kant, beleza? Quero aqui agradecer, né, a atenção de todos vocês, né, nessa aula e aguardo vocês numa próxima aula, pessoal. Tchau, até a próxima.